quase fui embora da festa, mas o que ouvi sobre minha esposa me fez parar imediatamente. Eu estava atravessando o salão em direção à saída quando escutei meu nome sendo mencionado. Virei devagar e vi minha esposa conversando com suas amigas perto do bar. O que ela disse me congelou no lugar. Ela estava contando como planejava me deixar assim que conseguisse acesso às minhas contas bancárias. Que estava cansada de fingir que me amava e que só estava esperando o momento certo para pegar metade de tudo e sumir com outro cara. Suas amigas riram como se fosse a piada do século. Naquele momento, tudo fez sentido. Os telefonemas sussurrados, as saídas misteriosas, a forma como evitava me tocar há semanas. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos, e acabara de descobrir que minha vida era uma mentira cuidadosamente orquestrada. Fiquei ali parado, sentindo o sangue gelar nas veias. Não era apenas a traição que me destruía. Era a frieza calculada com que ela falava sobre destruir minha vida. Como se eu fosse apenas um obstáculo entre ela e o dinheiro que tanto queria. Durante 3 anos de casamento, eu tinha trabalhado 16 horas por dia construindo minha empresa de logística. Sacrifiquei fins de semana, feriados, até mesmo lua de mel para garantir que tivéssemos uma vida confortável. E ali estava ela, planejando roubar tudo como se eu fosse um trouxa qualquer. Ela não sabia que eu podia ouvi-la. Continuou detalhando o plano para as amigas, como tinha descoberto onde eu guardava os documentos importantes, como já tinha fotografado assinaturas minhas, como o advogado que contratou disse que era só questão de tempo até conseguir uma boa parte dos meus bens. Falava sobre o apartamento no Leblon que queria comprar com o dinheiro que pegaria de mim, sobre as viagens que faria com o novo namorado. O que mais me revoltou foi quando uma das amigas perguntou se não sentia nem um pouco de culpa. Ela riu e disse que culpa não pagava as contas, que eu era um homem comum demais para uma mulher como ela, que merecia alguém à altura do seu nível social. A frieza na voz dela foi como um soco no estômago. Naquele momento entendi que nunca tinha conhecido realmente a mulher com quem me casei. Respirei fundo e me afastei dali sem fazer barulho. Precisava processar o que tinha acabado de ouvir. Precisava decidir o que fazer com essa informação. Porque uma coisa eu sabia com certeza: não ia sair dessa história como o idiota que ela pensava que eu era. Tinha construído uma empresa do zero, superado dezenas de concorrentes, fechado contratos milionários. Não seria uma mulher calculista que me derrubaria. Saí daquela festa com a cabeça fervendo, mas também com uma clareza que não sentia há meses. Finalmente entendia por que nossa relação estava estranha. Finalmente tinha respostas para todas as perguntas que me atormentavam. E, principalmente, finalmente sabia quem realmente era a pessoa que dividia a cama comigo todas as noites. O que ela não imaginava é que eu sempre fui 3 passos à frente em tudo na vida. E que descobrir seus planos era apenas o começo da lição mais cara que ela já receberia. Se ela queria jogar sujo, eu ia ensinar como se joga de verdade. Se você já foi traído, se já descobriu que alguém estava usando você, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram a dor em estratégia e saíram por cima das piores traições. Cheguei em casa naquela noite com a mente funcionando como nunca. Enquanto ela tomava banho cantarolando como se nada tivesse acontecido, eu me tranquei no escritório e comecei a pensar estrategicamente. Se ela tinha um plano, eu precisava de um melhor. A diferença é que eu sempre fui bom em antecipar movimentos. Não se constrói uma empresa de logística sem saber quando alguém está tentando te sabotar. Nos dias seguintes, comecei a observá-la de forma diferente. Cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha um significado novo. Quando ela me beijava de manhã antes de eu sair para trabalhar, eu via a falsidade por trás do sorriso. Quando perguntava como tinha sido meu dia, eu sabia que estava calculando quanto dinheiro eu havia movimentado. Era como viver com uma estranha que tinha decorado um roteiro de esposa perfeita. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as senhas das minhas contas bancárias. Depois, mudei os códigos do cofre onde guardava os documentos importantes. Mas isso era só o básico. Eu precisava entender completamente o plano dela antes de agir. Então comecei a investigar.
Contratei um detetive particular para seguir os passos dela durante a semana. Queria saber quem era esse outro homem, como eles se conheceram, há quanto tempo isso estava acontecendo. Os relatórios começaram a chegar uma semana depois. O que eu descobri foi pior do que imaginava. Ela estava saindo com Marcelo Vieira, um corretor de imóveis que conhecera num evento de networking 3 meses atrás. Eles se encontravam 2 vezes por semana num flat em Ipanema, que ele alugava especificamente para os encontros. O detetive tinha fotos, áudios, horários. Era uma operação bem organizada. Mas o que mais me impressionou foi descobrir que ela já estava se comportando como se o dinheiro fosse dela. Tinha feito orçamentos para reformar um apartamento de 300 metros quadrados. Estava pesquisando carros importados, até mesmo planejando uma viagem para a Europa que custaria mais de R$100 mil. Tudo isso enquanto me beijava todo dia fingindo que me amava. O detetive também descobriu que ela já tinha consultado 2 advogados diferentes. Estava pesquisando formas de maximizar o valor que conseguiria no divórcio. Tinha até mesmo inventado algumas mentiras sobre nosso relacionamento para justificar uma separação mais favorável a ela. Dizia que eu era controlador, que limitava sua liberdade, que nossa vida sexual não era satisfatória. Tudo mentira. Tudo calculado para me prejudicar no processo. Nesse ponto, eu já sabia exatamente com quem estava lidando. Não era uma esposa insatisfeita que havia se apaixonado por outro. Era uma golpista profissional que tinha feito de mim seu alvo. E o pior de tudo, ela estava tão confiante no sucesso do plano que nem disfarçava mais direito. Chegava em casa cantarolando, passava horas no telefone sussurrando, saía para encontrar amigas e usando os vestidos mais caros que eu tinha comprado para ela. Durante 2 semanas, mantive a farsa. Continuei sendo o marido dedicado enquanto preparava minha resposta. Porque se tem uma coisa que aprendi nos negócios é que informação é poder. E quanto mais informação você tem sobre seu adversário, mais devastador pode ser seu contra-ataque. O que ela não imaginava é que eu tinha algo muito mais valioso que dinheiro. Eu tinha a verdade. E estava guardando cada evidência, cada prova, cada detalhe sórdido do que ela estava planejando. Porque quando chegasse a hora de virar o jogo, eu queria ter munição suficiente para acabar com qualquer possibilidade de ela sair dessa história como vítima. A vingança não se serve quente. Se serve gelada, calculada e devastadora. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria confrontado ela imediatamente ou preparado uma estratégia antes? Me conta nos comentários sua experiência com pessoas falsas. A oportunidade perfeita surgiu numa quinta-feira. Ela disse que ia sair com as amigas para jantar. Mas eu já sabia que era mentira. O detetive me avisou que ela estava indo encontrar o Marcelo no flat de Ipanema. Era exatamente a chance que eu estava esperando. Enquanto ela se arrumava, fingindo que ia para mais uma noite inocente com as amigas, eu me preparava para dar o primeiro golpe devastador. Assim que ela saiu, liguei para meu advogado. Não qualquer advogado. O melhor especialista em divórcio de todo o Rio de Janeiro. Um homem que havia destruído dezenas de golpistas como minha esposa. Marquei uma reunião para a manhã seguinte e disse que tinha material suficiente para enterrar qualquer tentativa de ela conseguir 1 centavo do que era meu. Depois, fui ao meu escritório e preparei o segundo movimento. Transferi todo o dinheiro das contas conjuntas para uma conta empresarial que estava apenas no meu nome. Não estava fazendo nada ilegal. O dinheiro era meu, fruto do meu trabalho, e eu tinha todo o direito de proteger meu patrimônio de uma tentativa de golpe. Em 15 minutos, ela passou de ter acesso a R$500 mil para ter acesso a nada. Mas isso era só o aquecimento. O verdadeiro golpe eu tinha planejado para o dia seguinte. Liguei para o Marcelo e marquei uma reunião. Disse que estava interessado em comprar um imóvel e que tinha ouvido falar muito bem do trabalho dele. Ele não fazia ideia de quem eu era. Para ele, eu era apenas mais um cliente em potencial com dinheiro para gastar. A reunião foi marcada para as 14h no escritório dele. Cheguei pontualmente, vestindo meu melhor terno, carregando uma pasta executiva e demonstrando o comportamento de alguém com muito dinheiro disponível. Ele me recebeu com aquele sorriso falso de vendedor. Ofereceu café,
Perguntou sobre meus interesses imobiliários. Deixei ele se apresentar, falar sobre sua experiência, mostrar alguns imóveis caros. Fingi interesse em um apartamento de 2 milhões de reais em Copacabana. Disse que poderia pagar à vista se o negócio fosse bom. Os olhos dele brilharam com cifrões. Era exatamente a reação que eu esperava. Depois de 20 minutos de conversa sobre negócios, mudei completamente o tom. Tirei o telefone do bolso e mostrei uma foto dele beijando minha esposa na porta do flat. A expressão no rosto dele foi impagável. O sangue sumiu do rosto em 2 segundos. Disse a ele, com toda a calma do mundo, que eu era o marido da mulher que ele estava comendo há 3 meses. Que sabia de cada encontro, cada mentira, cada detalhe sórdido do relacionamento deles. Mostrei mais fotos, mais evidências, mais provas de que eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tentou gaguejar alguma desculpa, mas eu o interrompi. Disse que não estava ali para briga ou drama. Estava ali para fazer uma proposta de negócios. Ele ia terminar imediatamente com minha esposa e nunca mais chegar perto dela. Em troca, eu não mandaria as fotos para a esposa dele, para os clientes dele e para o conselho do setor imobiliário onde ele trabalhava. Foi quando ele empalideceu completamente, porque descobriu que eu não sabia apenas do caso com minha esposa. Eu sabia que ele era casado, sabia que tinha 2 filhos pequenos, sabia que a reputação dele no mercado imobiliário dependia da imagem de homem sério e confiável que ele cultivava. Coloquei todas as cartas na mesa. Disse que tinha evidências suficientes para destruir a vida pessoal e profissional dele em 48 horas, mas que estava disposto a guardar tudo para mim se ele colaborasse com um pequeno favor. O favor era simples. Ele ia terminar com minha esposa de uma forma específica. Ia dizer que descobriu que ela era casada e que não queria se envolver com mulher comprometida. Ia cortar todo o contato, bloquear o telefone, desaparecer completamente da vida dela. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Marcelo aceitou a proposta sem hesitar. Na verdade, ele ficou aliviado por eu não ter ido direto para a violência ou para a exposição pública. Disse que ia fazer exatamente como eu pedi e que nunca mais chegaria perto da minha esposa. Agendamos o término para aquela mesma noite. Ele ligaria para ela e encerraria tudo de uma vez. Quando cheguei em casa, ela já estava lá, tentando disfarçar a irritação. Provavelmente estava confusa porque Marcelo não havia aparecido no encontro marcado. Perguntou como tinha sido meu dia, com aquele mesmo tom falso de sempre. Respondi que tinha sido muito produtivo, que havia resolvido alguns assuntos importantes. Durante o jantar, o telefone dela tocou. Era ele. Ela se levantou rapidamente e foi atender no quarto, pensando que eu não estava prestando atenção. Mas eu ouvi cada palavra através da parede fina. Ouvi ela perguntando por que ele não tinha aparecido. Ouvi o tom de surpresa na voz dele quando disse que havia descoberto que ela era casada. Ouvi a voz dela se tornando mais aguda, mais desesperada, tentando convencê-lo a continuar. Marcelo foi convincente. Disse que não sabia que ela tinha um marido, que se sentia enganado, que não queria destruir uma família, que era melhor eles pararem por ali antes que alguém se machucasse. Ela tentou argumentar, implorar, até mesmo ameaçar contar para a esposa dele sobre o caso. Mas ele simplesmente desligou o telefone. Quando ela voltou para a sala, estava visivelmente abalada. Disse que era uma amiga com problemas pessoais. Eu fingi preocupação e perguntei se ela queria conversar sobre isso. Ela disse que não era nada importante e tentou mudar de assunto. Mas eu podia ver o desespero nos olhos dela. Todo o plano estava desmoronando e ela não entendia o porquê. Nos dias seguintes, ela tentou contato com Marcelo várias vezes. Ligações que não foram atendidas, mensagens que não foram respondidas, até mesmo uma ida ao escritório dele onde foi informada que ele estava viajando a trabalho. A frustração dela crescia a cada dia. Começou a ficar irritada, impaciente, até mesmo agressiva comigo por coisas pequenas.
Foi então que ela descobriu que as contas bancárias estavam vazias. Tentou fazer uma compra com o cartão de débito e foi recusada. Ligou para o banco e descobriu que eu havia transferido todo o dinheiro. Quando chegou em casa, estava furiosa. Exigiu explicações sobre o que tinha acontecido com o dinheiro. Respondi com toda a calma que estava reorganizando as finanças da empresa, que precisava usar o capital para alguns investimentos urgentes, que era temporário e que logo voltaria ao normal. Ela não acreditou nem por um segundo, mas não podia fazer nada sem levantar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Durante uma semana inteira, observei ela se contorcer tentando entender o que estava acontecendo. Procurou outros advogados, tentou descobrir formas de acessar meu dinheiro. Até mesmo chegou a sugerir que vendêssemos alguns bens para diversificar nossos investimentos. Tudo o que eu disse foi que não era o momento certo para grandes mudanças. O nervosismo dela crescia a cada dia. Começou a beber mais vinho durante o jantar. Passou a ter insônia, ficando acordada até tarde mexendo no celular. Em alguns momentos eu a peguei olhando para mim com uma expressão que misturava raiva e medo. Como se soubesse que algo estava errado, mas não conseguisse identificar exatamente o que. O mais interessante foi ver como a máscara dela começou a cair. Sem a perspectiva do dinheiro fácil e sem o amante para alimentar suas fantasias, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Irritável, ansiosa, até mesmo cruel em alguns momentos. A mulher doce e carinhosa que eu pensava ter casado nunca tinha existido. Era apenas uma personagem que ela interpretava quando lhe convinha. Mas eu ainda não havia mostrado todas as minhas cartas. O golpe final estava reservado para o momento perfeito. E esse momento estava chegando mais rápido do que ela imaginava. O momento decisivo chegou numa sexta-feira. Ela passou a semana inteira tentando descobrir formas de acessar meu patrimônio, ligando para advogados, pesquisando sobre direitos conjugais, até mesmo sugerindo que fizéssemos uma segunda lua de mel cara, que eu obviamente teria que financiar. A ansiedade dela estava no limite quando decidi que era hora de revelar que eu sabia de tudo. Cheguei em casa mais cedo que o normal e a encontrei no telefone com alguém. Quando me viu, ela desligou rapidamente e fingiu que estava falando com uma amiga. Disse que precisávamos conversar. Senti-me na poltrona em frente a ela. Peguei um envelope que tinha preparado e coloquei na mesa de centro. Comecei dizendo que durante os últimos meses havia notado mudanças no comportamento dela, que sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ela tentou negar, dizendo que estava tudo normal, que eu estava imaginando coisas. Foi então que abri o envelope e comecei a tirar as fotos. A primeira foto era dela beijando Marcelo na porta do flat. Coloquei na mesa, sem dizer uma palavra. Ela olhou e ficou completamente paralisada. A segunda foto era dos dois entrando no prédio de mãos dadas. A terceira era uma conversa de WhatsApp, onde ela detalhava seus planos de pegar meu dinheiro. A cada foto que eu colocava na mesa, o rosto dela ficava mais pálido. Quando terminei de mostrar todas as evidências, disse que sabia de tudo há 3 semanas. Que tinha ouvido ela confessando seus planos na festa. Que tinha contratado um detetive para documentar cada mentira, cada traição, cada movimento falso que ela havia feito. Que sabia sobre os advogados, sobre os orçamentos para apartamentos caros, sobre cada centavo que ela planejava roubar de mim. Ela tentou chorar, implorar, inventar desculpas. Disse que estava confusa, que não sabia o que estava fazendo, que me amava de verdade. Mas era tarde demais para teatro. Eu já havia visto sua verdadeira face quando ela pensava que ninguém estava olhando. A mulher calculista e fria que planejava me destruir financeiramente enquanto fingia ser a esposa perfeita. Foi então que revelei o golpe final. Disse que Marcelo não havia terminado com ela por consciência, que eu havia ido até o escritório dele, mostrado as fotos e dado um ultimato, que ele escolheu preservar seu casamento e sua carreira, ao invés de continuar sendo usado por uma mulher casada. A expressão de choque no rosto dela foi mais satisfatória que qualquer vingança violenta. Expliquei que nos últimos dias ela havia tentado acessar dinheiro que não existia mais, que eu havia transferido tudo para contas empresariais onde ela nunca teria acesso.
que os advogados que ela consultou receberiam toda a documentação do caso dela, incluindo provas de adultério e tentativa de fraude conjugal. Coloquei os papéis do divórcio na mesa. Disse que ela tinha duas opções: assinar concordando com uma separação simples onde cada um ficava com o que trouxe para o casamento, ou enfrentar um processo onde eu exporia publicamente cada detalhe sórdido do que ela havia planejado, incluindo o envio das evidências para a família dela, para o círculo social dela e para qualquer futuro pretendente que aparecesse. Ela escolheu assinar. Em 15 minutos, 3 anos de casamento se transformaram em uma pilha de papéis. Ela fez as malas naquela mesma noite e foi morar com a irmã. Nunca mais tentou contato, nunca mais apareceu reivindicando qualquer coisa. 6 meses depois, soube que ela estava trabalhando como vendedora numa loja de roupas. Sem o dinheiro que planejava roubar de mim, sem o amante que pensava que ia sustentá-la, teve que enfrentar a realidade de ganhar a vida honestamente pela primeira vez. A ironia é que provavelmente pela primeira vez na vida adulta, ela estava sendo genuína, porque não tinha mais ninguém para enganar. Aprendi que existem pessoas que veem os outros apenas como oportunidades, que medem cada relacionamento em termos de vantagem financeira ou social, que são capazes de fingir amor por anos se isso significar acesso ao que querem. Mas também aprendi que quando você joga 3 passos à frente, quando documenta cada movimento e planeja cada resposta, pode transformar qualquer tentativa de golpe numa lição inesquecível. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que confiança se conquista com tempo, mas se perde em segundos. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que transformaram traição em triunfo.